Boa noite. Movimento do corpo. Espero que vocês estejam bem. Vamos seguir o velho caminho. Já estamos mais da metade do livro, hein? Capítulo 46. Uma braçada de folhas de Simsapa. O monastério Venuvana, em Rajagarh, o monastério Kutagarasala, em Vesali, e o monastério de Jetavana, em Sravasti, tornaram-se florescentes centros de prática e de ensino do caminho. Outros centros monásticos foram fundados em Magadha, em Kosala e reinados vizinhos. Por toda parte, a visão dos mantos açafrão dos bicos tornou-se algo familiar. O caminho do despertar difundiu-se longe e amplamente nos primeiros 6 anos após a iluminação de Siddhartha Gautama. Buda passou sua 6ª estação chuvosa retirado na montanha Mankula e a 7ª estação na montanha Sankasa, acima do Ganga. Ele passou a 8ª estação em Sumaragira, em Baga, e a 9ª, próximo de Kosambi, uma grande cidade no reino de Vamsa, situado ao longo do rio Jamuna. Um monastério importante foi construído lá, uma grande floresta chamada Gosita, nomeado após a doação da floresta por um discípulo leigo. Discípulos veteranos, tais como Mahakashyapa, Mahamogalana, Shariputra e Mahakakana, não ficaram com Buda durante o retiro deste período em Gosita. Ananda estava com ele, Raula permaneceu com Shariputra. Gosita era repleta de árvores Simsapa, sobre as quais Buda gostava de meditar nas tardes quentes. Certo dia, após sua meditação, ele retornou para a comunidade segurando uma braçada de folhas de Simsapa. Ele segurou-as no alto e perguntou aos bicos: qual é maior, o número de folhas em minha mão ou o número de folhas na floresta? Os discípulos responderam: o número de folhas na floresta. Buda prosseguiu: do mesmo modo, o que vejo é muito maior do que aquilo que ensino. Por quê? Porque ensino apenas aquelas coisas que são verdadeiramente necessárias e podem ajudar na realização do caminho. Buda disse isto porque em Gosita havia muitos monges que tendiam a se perder em especulações filosóficas. O bico Malunkyaputta havia sido aconselhado por Buda a não se engajar em questões esotéricas que não fossem essenciais para a prática. Isso porque tinha o hábito de perguntar a Buda tais questões, como se o universo era finito ou infinito, temporal ou eterno. Siddhartha sempre se recusava a responder tais coisas. Um dia, Malunkyaputta sentiu que não podia mais suportar o silêncio de Buda e decidiu que lhe faria tais questões uma última vez.
E se ele se recusasse a responder-lhe, iria pedir para ser liberado dos seus votos, como um bico. Ele encontrou Buda e disse: Professor, se concordar em responder minhas questões, continuarei a segui-lo. Se recusar, abandonarei a Sangha. Diga-me, sabe ou não, se o universo é finito ou infinito. Se você não sabe a resposta, diga apenas que não sabe. Buda olhou para Malunkyaputta e disse: Quando pediu para ser ordenado, prometi responder a você tais questões? Eu disse: Malunkyaputta, torne-se um bico e resolverei os seus problemas metafísicos? Não, senhor, não prometeu. Então, por que insiste que eu o faça agora? Malunkyaputta, você é como uma pessoa ferida por uma flecha envenenada, cuja família convoca o médico para remover o artefato. O homem recebe o antídoto, porém, se recusa a deixar o médico fazer qualquer coisa antes que certas questões sejam respondidas. O homem letalmente ferido quer saber quem atirou a flecha, a qual casta pertence, do que o atirador se ocupa e por que atirou nele. Quer saber qual tipo de recipiente foi usado pelo homem e como adquiriu os ingredientes utilizados na preparação do veneno. Malunkyaputta, tal homem morrerá antes de obter as respostas para as suas questões. Não é diferente para alguém que segue o caminho. Eu ensino apenas aquelas coisas necessárias para a realização do caminho. Aquilo que não é útil ou necessário, não ensino. Malunkyaputta, veja o universo finito ou infinito, temporal ou eterno. Há uma verdade que você deve aceitar: a presença do sofrimento. O sofrimento tem causas, as quais podem ser iluminadas a fim de serem removidas. As coisas que ensino ajudarão você a alcançar desapego, equanimidade, paz e liberação. Recuso-me a falar acerca de tudo aquilo que é absolutamente inútil para a realização do caminho. Sentindo-se envergonhado, Malunkyaputta pediu desculpas a Buda por insistir com tão tola demanda. Gautama encorajou todos os bhikkhus a se empenharem na prática e evitar especulações filosóficas e debates inúteis. Gosita, o discípulo leigo que havia doado a floresta, também apoiou a construção de 2 outros monastérios, Kukuta e Pavarikambhava. Pavarikambhavana. Um 4º centro também foi construído na região chamada Badarika. Em Gosita, assim como em outros monastérios, certos bhikkhus foram designados para a tarefa de memorizar os ensinamentos do mestre. Eram denominados de mestres dos sutras, já que as palavras de Buda eram chamadas de sutra. Um era o sutra sobre o giro da roda do Dharma, o discurso dado por ele aos 5 primeiros discípulos no Parque dos Servos. Uns poucos sutras, tais como o Sutra sobre a natureza do não-eu, o Sutra sobre a originação interdependente e o Sutra sobre o nobre e óptuplo caminho, eram memorizados e recitados 2 vezes por mês por toda a comunidade de bhikkhus. Em adição aos mestres de sutra, havia mestres de preceitos, que eram especialistas em diferentes preceitos para novatos e bhikkhus ordenados. Rahula e outros que ainda não haviam completado 21 anos de idade seguiam o que era chamado de preceitos samanera.
Naquele ano, em Gosita, um conflito surgiu entre o mestre de sutras e o mestre de preceitos. A disputa entre eles se referia a um pequeno evento, mas acabou por criar uma aguda divisão na sanga. O mestre de sutras esqueceu-se de limpar a bacia que havia usado e foi cobrado por violação de um preceito menor pelo mestre de preceitos. O primeiro era uma pessoa orgulhosa e não aceitou aquilo. Já que não tinha deixado a bacia suja intencionalmente, não via motivo para ser repreendido. Alunos de cada bico tomaram o lado do seu próprio professor e a discussão ampliou-se. Um lado acusava o outro de difamação, enquanto este acusava seus oponentes de agir tolamente. Finalmente, o mestre de preceitos anunciou em público a transgressão do mestre de sutras e proibiu-o de assistir à cerimônia de recitação de preceitos, até que formalmente confessasse diante da sanga. A situação cresceu mais e mais intensamente. Ambos os lados falavam mal um do outro. Suas palavras voavam como setas envenenadas. A maioria dos demais bicos tomou partido, embora, naturalmente, houvesse alguns que se recusassem a escolher qualquer um dos lados. Eles diziam: isso é terrível, isso somente criará desarmonia e divisão na sanga. Embora Buda estivesse residindo não muito longe do monastério, ele não estava ciente do conflito, até que uma delegação de preocupados bicos o visitou. Eles lhe contaram o caso e pediram sua intervenção. Buda foi encontrar-se diretamente com o mestre de preceitos e disse: não devemos nos tornar tão apegados à nossa própria visão. Devemos ouvir cuidadosamente a fim de compreender o ponto de vista alheio. Devemos procurar por todos os meios evitar que a comunidade se divida. Em seguida, foi até o mestre de sutras e disse as mesmas coisas. Voltando para sua choupana, estava esperançoso de que os dois homens se reconciliassem. A intervenção de Buda, porém, não surtiu o efeito desejado. Palavras ásperas demais já haviam sido ditas. Muitas feridas haviam sido infligidas. Os bicos que se mantinham na imparcialidade não possuíam influência suficiente para unir os dois lados. O conflito alcançou os ouvidos dos discípulos leigos. E após algum tempo, mesmo outras seitas religiosas ouviram falar dos distúrbios naquele centro. Um sério abalo na integridade da sanga. Najita, o assistente de Buda, não foi capaz de suportar mais a situação. Ele discutiu o assunto novamente com Siddhartha, implorando-lhe que interviesse mais uma vez. Buda pôs o seu manto e foi direto ao salão de reuniões do monastério. Najita fez soar o sino, convocando a comunidade. Quando todos estavam presentes, Buda disse: por favor, cessem com sua discussão. Ela somente gera divisão na sanga. Por favor, voltem a praticar. Se nós realmente seguirmos a nossa prática, não seremos vítimas do orgulho ou da raiva. Um bico levantou-se e disse: mestre, por favor, não se envolva com este assunto. Volte e fique pacificamente em sua meditação. Este assunto não lhe diz respeito. Nós somos adultos e capazes de resolver isso por nossa conta. Um silêncio mortal seguiu-se às palavras do bico.
Buda ergueu-se e deixou o salão de reunião. Retornou à sua choupana, apanhou sua tigela e desceu até Kosambi para mendigar. Quando terminou, entrou na floresta para comer sozinho. Então ele se levantou e caminhou para fora de Kosambi, no rumo do rio. Não avisou a ninguém da sua partida, nem mesmo seu assistente Najita ou o venerável Ananda. Buda andou até encontrar a cidade de Balakalonakaragama. Lá, ele encontrou seu discípulo, o venerável Bhagu, que o convidou a entrar na floresta onde morava solitariamente. Ele ofereceu a Buda uma toalha e uma bacia para lavar seu rosto e suas mãos. O mestre quis saber como estava indo sua prática. Bhagu respondeu que havia encontrado grande bem-estar e alegria na prática, ainda que estivesse naquele momento vivendo completamente sozinho. Buda asseverou: às vezes é melhor viver sozinho do que com muitas pessoas. Após despedir-se de Bhagu, Buda rumou para a floresta de bambus a oeste, que não ficava tão distante dali. Quando estava perto de entrar na floresta, o vigia das terras parou-o e disse: monge, não entre, ou poderá perturbar os monges que praticam lá. Antes que Siddhartha pudesse pensar numa resposta, venerável Anuruddha apareceu, cumprimentou alegremente Buda e disse para o vigia: este é o meu próprio professor, por favor, permita-lhe entrar. Anuruddha levou-o floresta dentro até onde viviam os dois outros bhikkhus, Nandiya e Kimbila. Eles estavam muito felizes em ver o mestre. Nandiya pegou a tigela de Buda e Kimbila apanhou seu manto externo. Limparam um lugar para ele se sentar perto de uma touceira de bambus dourados. Eles trouxeram uma toalha e uma bacia. Os três bhikkhus juntaram as mãos, as palmas das mãos e se inclinaram para Buda. Ele pediu para sentarem-se e perguntou: vocês estão contentes aqui? Como está indo a sua prática? Encontraram dificuldades em mendigar alimentos ou partilhar o ensinamento nesta região? Anuruddha respondeu: Senhor, estamos muito contentes aqui, é calmo e pacífico. Nós recebemos ampla oferta de alimentos e conseguimos partilhar o Dharma. Todos estamos fazendo progressos em nossas práticas. Vocês vivem em harmonia um com os outros? Anuruddha disse: Senhor, nós zelamos profundamente uns pelos outros. Vivemos em harmonia assim como o leite misturado à água. Eu considero viver com Nandiya e Kimbila uma grande bênção. Prezo a amizade deles. Antes que eu diga ou faça qualquer coisa, estando eles presentes ou não, paro e me pergunto qual seria a reação deles. Minhas palavras ou ações iriam desapontá-los de alguma maneira? Se tiver dúvida, evito as palavras ou ações que pretendia. Senhor, embora sejamos 3 pessoas aqui, também somos como apenas uma. Buda balançou a cabeça em aprovação e olhou para os outros 2 bhikkhus. Kimbila disse: Anuruddha diz a verdade. Nós vivemos em harmonia e cuidamos profundamente um dos outros. Nandiya acrescentou: nós compartilhamos tudo, desde a nossa comida até nossa compreensão e experiência. Buda parabenizou-os. Excelente. Fico muito feliz em ver o quanto vocês vivem bem. Uma sangha só é verdadeira quando tal harmonia existe. Vocês experimentaram um despertar real, e é por isso que vocês realizaram uma tal harmonia. Buda passou um mês com os 3 bhikkhus. Observou
como mendigavam a cada manhã após a meditação. Qualquer deles que retornasse primeiro, sempre preparava um lugar para os demais se sentarem, juntava água para se lavarem e deixava uma tigela vazia. Antes de comer qualquer coisa, ele colocava um pouco de sua comida na tigela vazia, para o caso de um dos irmãos não ter conseguido nada para comer. Após todos terminarem a refeição, eles colocavam qualquer resto de alimento no solo ou em uma correnteza, tomando todo cuidado para não prejudicar qualquer das criaturas que viviam ali. Em seguida, lavavam as tigelas juntos. Qualquer um que visse que o banheiro precisava ser escovado fazia isso imediatamente. Eles se juntavam para realizar todas as tarefas que precisassem, mais do que uma pessoa, e se sentavam regularmente para compartilhar suas compreensões e experiências. Antes de Buda deixar os 3 bicos, disse-lhes: Bicos, a própria natureza de uma sanga é a harmonia. Acredito que a harmonia pode ser realizada seguindo-se estes princípios. Primeiro, compartilhar um espaço comum, tal como uma floresta ou um lar. 2. Compartilhar o essencial da vida diária conjuntamente. 3. Observar os preceitos em comunhão. 4. Usar apenas palavras que contribuam para a harmonia, evitando todas as palavras que possam causar discórdia na comunidade. 5. Compartilhar a própria percepção e compreensão em comunhão. 6. Respeitar as visões dos demais e não forçar ninguém a seguir o nosso próprio ponto de vista. A sanga que segue estes princípios terá felicidade e harmonia. Bicos, procurem sempre observar estes 6 princípios. Os monges ficaram felizes por receber este ensinamento de Buda, que se repetiu, que se despediu deles e seguiu andando até a floresta Rakita, próximo de Parileiyaka. Após sentar-se em meditação sobre um viçoso salgueiro, ele decidiu passar a estação chuvosa seguinte em solitude na floresta. Que precioso esse capítulo, hein? Hoje. Hoje e sempre, né? Porque em grande ou pequena escala, a gente está sempre tentado a cair nessa fala fútil, né? Nessa escolha de palavras que possam causar discórdia ao invés de causar harmonia, para fazer valer, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. E uma coisa bonita que ele falou aqui, compartilhar o essencial da vida diária conjuntamente. Isso é que quer dizer prática em sanga. Não é tanto eu tenho uma função e eu faço a minha função. E eu faço bem feito. Ok que você faz bem feito. Mas não é esse o ponto. É fazer conjuntamente. É aprender a trabalhar em grupo. É aprender a fazer junto. Você pode ser o melhor naquilo que você faz, mas se você não consegue fazer com os outros, é melhor você fazer a outra coisa onde você não seja tão capaz. E que aí você precise do outro. Para começar a aprender a fazer coletivamente. Essa é a joia, a grande joia da prática em sanga, né?
E essa prática dos três, né, que bonita, dele voltar e deixar uma tigela vazia e já pôr algo, porque o outro podia voltar sem ter conseguido nada, né? Então é aquela coisa, muitas vezes a gente senta em comunidade para comer e na hora que pode servir, a pessoa pega, nem percebe se vai ter comida para todo mundo, porque a comida vai passando, né, no retiro. E é se treinar esse olhar, né? Que olha em volta, não pego, não, eu estou primeiro ali para me servir, né? E normalmente os mais antigos se servem primeiro. E se você observar, os professores, eles sempre pegam um pouco no primeiro serviço, porque eles olham o que vem, eles não têm certeza se vai ser suficiente para todo mundo, né? Porque depois vai ter uma repetição, isso nos nossos retiros, né? Não nesse momento em que você come o que é doado, né? É o que cabe dentro da tigela. Então não tem, né, uma repetição de verdade. Mas esse é o treino do praticante, né? Eu me antecipo à necessidade do coletivo, né? Eu não esgoto, eu não acabo, porque pode ser que alguém venha, pode ser que alguém chegue e precise, né? Por isso que a gente costuma arrumar o papel higiênico no banheiro daquela forma. É para quem chegar saber que alguém cuidou de quem viria depois. Alguém passou por ali e se preocupou com o próximo, né? Por isso que pensando no Covid, ele é uma perfeita prática para nós, de não deixar rastro. É quase como se eu pudesse pensar no outro, eu me ocuparia melhor daquilo que eu preciso fazer para não transmitir o vírus. Eu daria mais tempo para a forma como eu lavo as mãos, como eu tiro a máscara e ponho a máscara no rosto, se eu carrego algo para guardar a máscara quando eu precisar tirar ou não, ou se eu abaixo a máscara no queixo de qualquer jeito, né? Para o praticante do Zen, não deixar rastro é não deixar que o vírus se alastre, se espalhe, né? É uma ótima oportunidade de prática de plena atenção. Não é lavar a mão assim, né? Boto o álcool gel e faço assim, ó. Eu acho que é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar, Rokyo? Ou você só desbloqueou a câmera? Eu só desbloqueei se alguém fosse abrir para poder falar. Alguém quer comentar alguma coisa ou quer fazer alguma pergunta? Espero que vocês tenham gostado da palestra da John Halifax Roshi ontem. Eu anotei um monte de coisa, mas já passou o tempo. Quem sabe amanhã falo com vocês sobre as minhas anotações. Muito interessante, né? Bom, eu fiquei muito feliz de saber que a maneira como ela é engajada, né? Nas questões sociais de meio ambiente, e não é de hoje, né? De muito tempo. Hoje o Genryu postou uma foto dela, jovem ainda, de cabelo longo, já fazendo encontro com outros religiosos. Então tem esse olhar de escuta. Ela citou Thich Nhat Hanh, né? Citou Dalai Lama, quer dizer, não é uma pessoa fechada em si mesma, em si mesmada, né? E ao mesmo tempo, tudo que ela falava é algo que a gente ouve, né? O tempo inteiro nos ensinamentos da Joko Beck, de Dogen Sama, simples, né? Como ela retomava, né, nas respostas dela, uma simplicidade que é típica, que é fundamental do Zen, dessa Soto Zen, da nossa ordem, né? Ela fala de sofrimento moral,
Amanhã eu vou ver se eu falo um pouquinho, preciso organizar aqui, mas anotei várias coisas, sabe? Sobre essa questão da integridade, né? Bem importante isso que ela fala. Sensei, Hã? o Lucas. Lucas, você quer falar alguma coisa? Boa noite, gente. Obrigado, que eu não, na verdade, só apertei o botão aqui. Eu queria era abrir minha câmera, desculpe. Ah, tudo bem. Sem problema, sem problema. Ela vai lançar um livro, né, em português, que a Jane Piri está traduzindo. E tô louca para chegar e a gente poder ler juntos, né, e compartilhar. E, enfim. Não sei se vocês lembram que ela deu aquele exemplo o exemplo das peças de papão que são consertadas com ouro. Que lindo aquilo que ela fala. Sobre você não rejeita o sofrimento, né? Quase como se rejeitasse essas peças quebradas fossem rejeitar, né, o sofrimento. É lindo, é lindo. Enfim. É bom. Ai, pode falar, de maçã. Não, esse exemplo que você deu é ótimo do coronavírus, porque o que a gente tem feito atualmente, né, nós temos que estar presente o tempo todo nessas pequenas coisas de lavar a mão, botar máscara, sentar com outra pessoa na mesa, sair à rua e fazer. O tempo todo nós temos que estar presentes. Muito mais do que antes, que a gente fazia as coisas automaticamente. Isso está nos fazendo até ser mais zen, né? Nesse sentido de você, tudo que você faz, quando você encontra uma outra pessoa, né, você tem que prestar muito mais atenção em tudo que você vai fazer. Inclusive, quando você vai dividir a comida, quando você vai trazer uma coisa para casa, né? Coisas que você não dava muita bola, você fazia automaticamente. E agora você tem que estar muito mais presente nessas coisas, né? E a outra coisa que eu lembrei, que também você disse, eu sempre, quando era criança, quando eu fui criança alguma vez, né? Nas festas de Natal, de Ano Novo, festa de família que reunia todo mundo, a minha mãe falava sempre assim, antes de começar a almoçar, né? Falou assim, pega pouco, né? Para todo mundo poder se servir, né? Porque a gente era uma família que não tinha coisa sobrando, né? E se sobrar, aí você repete. Né? Criança em fase de crescimento, você sabe que come muito. Então eu sempre comia pouco, comia o pudim, eu comia muito pouco, o frango, comia o que tinha, porque eu estava esperando a segunda, se tivesse sobrado, né? Mas é engraçado que essa tradição antiga das famílias, né? Principalmente famílias que passaram por, não sei, por guerra, por alguma coisa assim, né? De saber a importância de você olhar primeiro todas as pessoas que estão na mesa e calcular aquilo que você vai comer ou não, né? Não é, opa, peguei, eu sou o segundo, ótimo, vou pegar as melhores coisas, né? É assim, né? Um conhecimento que vem de longe, né? Vem de tempo, que a gente está perdendo, né? É, que a gente não pode deixar, né, perder. Mesmo essa coisa quando você divide com alguém, você deixa o outro partir, né? É. Porque para não ficar você pegando a melhor parte, escolhendo o melhor pedaço, né? É difícil, mas é importantíssimo. Muito bom. Mais alguém? Não? Então vamos encerrar? Então vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.